E além desses conflitos de valores, de ética, existem os conflitos pessoais, conflitos dentro da empresa, existem os conflitos entre departamentos, entre setores, entre pessoas, entre chefiado e chefe. Como que se lida com esses problemas, com esses conflitos dentro da empresa, dentro da instituição? Como que, tanto, isso é uma pergunta para os dois lados, como que o gestor lida com esses problemas e como que o funcionário lida com essas diferenças de valores, de ética, ou não, mas conflitos pessoais também, de achar que o meu departamento é mais importante do que o outro departamento, eu sou de vendas, e vendas é mais importante do que o financeiro, porque vendas é o cara que faz a empresa andar. E o cara da produção acha, não, eu acho que eu sou mais importante. Então, existe um conflito em todas as áreas, ética, valores, departamento, pessoal. Como que se lida com tudo isso? Como que o gestor lida com isso e como que o funcionário lida com isso também? Então, Ricardo, é uma pergunta bem complexa, mas vou tentar falar alguma coisa nesse sentido para tentar esclarecer aí tudo isso que tu está me perguntando. Dentro do mercado de trabalho, não só no mercado de trabalho, mas qualquer relacionamento humano, é, quando a pessoa ela não consegue olhar para o outro e para o todo, a probabilidade dela ter conflito é enorme. É enorme. Quando eu consigo olhar para o outro e olhar para o todo, a probabilidade de eu ter conflito é menor. E além de ser menor, quando surgir, porque isso não isenta de surgirem conflitos. A gente vive todos os dias cercado de conflitos, né? Mas quando eu consigo olhar para o outro e também consigo olhar para o todo da onde eu estou inserido, quando surgir um conflito, eu vou conseguir ter uma análise melhor e ter uma postura diferente. O funcionário, por exemplo, se ele está com, enfim, ele ouviu lá que, ouvi dizer aí que parece que a empresa agora vai ter uma redução de custo. E aí o funcionário ouve aquilo e sabe a rádio peão, né? Ele já começa a espalhar aquilo ali entre os colegas dele e tal, mas olha a postura dele. Alguém falou para ele que alguém falou para aquela pessoa também. Então ele não tem a informação concreta daquela informação e aquilo passa a gerar uma incerteza para ele. Aquela informação que ele pegou, ele replica para outros colegas dele e passa a ter um conflito. E aí esses colegas dele começam a olhar diferente para os gestores, ou para o patrão da empresa, ou para algum determinado gestor de alguma área. Por quê? Mas eles não foram até o gestor, ou até o RH, ou até o diretor da empresa para validar se realmente aquela informação ela é de verdade. E aí isso gera um conflito nele. Então, uma das dicas e da postura que o funcionário ele deve ter é a seguinte: toda informação que chegar para ele, ele precisa ter certeza que ela é uma informação verdadeira. A gente vive hoje no mundo cheio de informação, todo mundo fala aí do fake news, né? Notícia falsa. E quanta gente hoje vai atrás de notícia falsa? E a notícia falsa gera um conflito enorme na sociedade hoje e nas empresas não vai ser diferente. Então, o funcionário para o colaborador, até mesmo o gestor, daqui a pouco o caminho inverso, como tu falou, né, Ricardo? Chega uma informação, estão dizendo aí que vocês da administração vão começar a fazer novos projetos aí, vão precisar de mais gente e vão ter que desligar mais pessoas. Mas essa informação é alguém que interpretou errado, ouviu alguma coisa errado e está falando as coisas, está distorcendo e a informação não é validada. A postura do gestor também, e principalmente ele, né, deve ser validar a informação. Chamar a pessoa que trouxe aquela informação e perguntar: não, eu ouvi, tá, mas ouviu de quem? Alguém deve ter falado. Tem que ir na fonte e cortar a fonte. Então, uma outra dica para a gente conseguir resolver os conflitos entre os pares que a gente fala, seja colaborador com colaborador, seja gestor com gestor, seja colaborador com gestor ou vice-versa, é a gente encontrar a fonte geradora daquele problema, a fonte geradora. E normalmente pode ser comunicação e aí um outro grande problema, né, que a gente tem, e começa dentro de casa, às vezes o marido e a mulher não se comunicam direito, já tem um grande conflito. Na empresa não é diferente. Na empresa tem diversos conflitos gerados por comunicação. Pela comunicação que não foi bem feita, não foi bem clara, não foi bem comunicada, a outra pessoa do outro lado não entendeu, e aí entendeu outra coisa, e aí vai espalhando outra coisa ainda, e aí vai gerando uma série de conflitos. Então, cabe ao funcionário ou ao gestor
tanto um quanto o outro, se tu não quer passar por conflitos, é a gente ir na fonte do conflito e tentar resolver ele. Mas aí tem aquela questão, Ricardo. Muita empresa, como ela não consegue contratar pessoas, ela não consegue formar pessoas, ela não consegue desenvolver pessoas, às vezes ela deixa esses conflitos acontecerem porque ela não tem gente no mercado de trabalho com experiência para poder trabalhar. E normalmente, às vezes, aquele funcionário que gera conflito na empresa, normalmente, às vezes, ele é um funcionário que ele tem experiência, ele sabe trabalhar. Só que a parte comportamental dele gera problema para a equipe. Né? Então, para a gente se livrar, por exemplo, o gestor se livrar dos conflitos comportamentais, ele vai, às vezes, precisar sacrificar aquele funcionário de 2, 3 anos, que tem uma experiência, e começar a pensar diferente. E o pensar diferente é formar pessoas que realmente sejam, como a gente falou lá no início aqui da live, interessadas, comprometidas com a empresa. E o grande desafio é esse, encontrar essas pessoas. Então, um dos grandes geradores de conflitos dentro das organizações é a comunicação, e a comunicação que não é verdadeira. Esse seria um dos grandes conflitos aí, cara. Gera um monte de problema. Ô Murilo, e não posso deixar de perguntar, e os conflitos de valores? Isso é uma coisa que é bem relevante também, porque conflitos de valores, por exemplo, envolve mentiras, envolve coisas que às vezes os meus valores não condizem com aquilo. Como que eu lido com essa informação de o meu chefe mandar eu fazer alguma coisa que eu sei que é errada, que os meus valores dizem que é errada? Como é que eu lido com isso? Então, eu já passei por situações assim, da minha experiência de vida, não só na empresa, mas fora da empresa também. A gente passa por isso, né? Conflitos de valores. Isso pode começar na família, às vezes. Tem um valor moral, ético teu, da tua conduta de vida, e que vai chocar, às vezes, com o do teu pai, com do irmão, da mãe. E na empresa não é diferente, né? Mas vamos trazer para o contexto da empresa. A gente tem lá a grande parte da empresa que está agora focada em vender, quer vender muito porque tem metas altíssimas para se alcançar. E normalmente, na realidade de verdade mesmo, boa parte dos vendedores eles acabam não sendo verdadeiros. Aqui em Aranaguá recentemente abriu aí uma loja de carro, inclusive o slogan era que o vendedor ele era verdadeiro, ele era o vendedor sincero, né? Porque ele falava a verdade. Por quê? Porque a gente sabe que boa parte do vendedor, esse cara é vendedor, esse cara aí veio contar a história para mim. Então, e a gente precisa derrubar isso, porque não, a verdade, ela vai vender também. Se a gente for verdadeiro, a gente vai vender. Eu tenho uma política, eu tive uma experiência hoje lá na empresa. A gente fez uma instalação em determinado cliente, e a gente tem um processo na empresa, que é o seguinte: depois que a gente fez a instalação, a gente manda um outro técnico para fazer a vistoria de toda a instalação, para ver se ficou tudo dentro do padrão que a empresa quer que fique. E também faz além de olhar a parte técnica, esse vistoriador, ele também conversa com o cliente para saber como foi o atendimento dos técnicos que estiveram lá instalando na casa dele. E aí a gente identificou lá que tinha uma instalação que na parte, não foi com o cliente, né, o atendimento foi excelente, mas na parte técnica tinha algum ajuste para fazer. E aí eu pedi para um dos funcionários lá ligar para o cliente e falar para ele, ó, liga lá para ele, fala que precisa agendar um serviço para corrigir um detalhe da parte externa. Aí depois o menino deu retorno, ó, liguei para o cliente lá, falei para ele que a gente tinha que fazer uma manutenção, assim, assim, assado, e tudo bem, o cliente concordou. Aí eu só fiz uma pequena correção para ele, falei assim, tu não precisava falar que é uma manutenção. Apesar de ser uma manutenção, mas poderia falar para ele a verdade. Falar para ele que falar exatamente o que eu te falei aqui. Que a gente foi fazer uma vistoria na instalação dele e a gente identificou que tinha um probleminha lá na rua. Não ia causar problema nenhum a curto prazo, mas a longo prazo, o que a gente identificou lá poderia causar um dano. E a nossa empresa é uma empresa séria. Então nós queremos dar um acesso de qualidade para que tu fique aí, seja um cliente por muitos anos. Então nós queremos voltar aí na sua instalação e corrigir isso para que o senhor tenha um serviço que seja duradouro. Aí ele olhou para mim assim, pois é, é verdade, por nada o cliente ia ficar mais faceiro ainda, mais feliz ainda, porque a gente estava sendo de verdade. Exatamente. Então a gente não precisa mentir, o vendedor não precisa mentir, ele não precisa enganar, ou ele não precisa omitir a verdade toda.
Porque o que a gente menos encontra hoje, talvez, é verdade. As pessoas mentindo, e o que mais a gente quer é pessoas verdadeiras. É ou não é verdade, cara? Não É quer verdade. trabalhar, tu quer ter funcionários verdadeiros, tu quer ter empresas verdadeiras, tu quer ter empresas responsáveis, tu quer ter... quando o cliente ele percebe que a empresa reconhece os seus erros e volta atrás, esse cliente vai permanecer com a tua empresa. Porque todos nós temos a consciência, e aqui entra um pouco de filosofia, né? A gente tem a nossa consciência a nossa consciência sabe que todos nós seres humanos, a nossa consciência vai dizer para nós que nós erramos todos os dias. Quando a gente deita a cabeça no travesseiro, já dizia um filósofo, ele dizia o seguinte: a gente pode duvidar de tudo, a gente só não pode duvidar de uma coisa, a gente não pode duvidar que a gente duvida, porque a gente não consegue. Ele estava querendo dizer, a gente não consegue mentir para a gente mesmo. A gente pode até falar, a gente pode até proferir uma mentira, mas dentro da gente, da nossa consciência, a gente não consegue mentir. Então, a gente tá, as empresas, a empresa que vai se destacar, que vai ser permanente no mercado de trabalho, a empresa que mente, ela pode crescer muito, mas ela não vai ser satisfeita, ela não vai ter felicidade, ela não vai ter satisfação. Agora, a empresa que for verdadeiro, o funcionário que for verdadeiro, ele vai permanecer por muito tempo. Além de permanecer numa empresa, ele vai permanecer satisfeito. Porque é o que todo funcionário, toda pessoa, ela quer o quê? Ela quer trabalhar e ser satisfeita naquilo que ela está fazendo.